Se na anatomia e na histologia a gente aprende um pouco sobre a forma e a constituição dos diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo, é na fisiologia que a gente entende o que esses órgãos fazem e como que eles contribuem para o funcionamento geral do nosso organismo, né, e para a manutenção da nossa homeostase. Esse é mais um vídeo sobre as disciplinas básicas. Bem-vindos ao MED Canal. Eu confesso que a fisiologia é uma das minhas matérias favoritas da faculdade. Eu acho fascinante a forma como as células do nosso corpo se unem, formando tecidos que formam órgãos que vão ter uma função, né, dentro da constituição dos diferentes sistemas, de forma a manter um funcionamento normal do nosso corpo e ver como que os diferentes sistemas interagem entre si. Então, fisiologia é uma matéria que eu sempre tive muito prazer de estudar, desde o primeiro semestre, quando a gente ainda tinha a biofísica, que era uma espécie de introdução à fisiologia, e depois nos semestres subsequentes com a fisiologia propriamente dita. Tanto que a gente tem vários vídeos aqui no canal sobre fisiologia, né? A gente tem de fisiologia renal, gastrointestinal, cardiovascular, e ainda vamos ter outros vídeos de fisiologia no decorrer do tempo aqui no canal. E eu sempre estudei fisiologia pelos livros, eu sempre estudei fisiologia fazendo resumos, fazendo desenhos. Eu sempre gostei muito de ir escrevendo à medida que eu estudava a matéria. Eu acho que é uma forma mais racional da gente entender, principalmente uma matéria que não é tão decoreba quanto a anatomia, por exemplo, né? É uma matéria onde você tem que entender os mecanismos fisiológicos e entender como que as diferentes partes dos diferentes órgãos, dos diferentes sistemas, né, agem na formação de um quadro mais completo do funcionamento do corpo humano. Falar sobre livros de fisiologia é um negócio um pouco complicado. Primeiro porque eu sempre tive o hábito de ler a matéria de fisiologia por mais de um livro, porque os livros são bem diferentes na didática, no nível de detalhamento, na forma de explicar os assuntos. Então, eu sempre gostei de ler por mais de uma fonte, porque são visões diferentes e que acabam ajudando a gente a entender melhor o assunto. E também porque, pelo menos na minha experiência, cada professor de fisiologia que eu tive adotou um livro diferente, dizendo que aquele livro era melhor, pelo menos para aquele determinado assunto. Então eu tive contato com vários livros de fisiologia, né, durante os meus 4 semestres de estudo de fisiologia. Alguns deles eu tive acesso na biblioteca, já que eram livros que os professores adotavam somente para um determinado tópico. Então eu cheguei a estudar pelo livro do Berni e Levy, eu cheguei a estudar pelo livro da Linda Costanzo, que são livros bons, né? Mas nesses livros eu estudei mais alguns assuntos mais isolados. Talvez o livro mais conhecido e o mais utilizado de fisiologia seja o livro do Guyton, que é esse calhamaço aqui, o Tratado de Fisiologia Médica. É um livro muito bom, realmente, é um livro muito completo, mas às vezes eu acho que ele é um livro um pouco complexo em alguns tópicos. Talvez por ele ir mais direto ao ponto, ele não fica fazendo uma explicação muito cheia de rodeios e exemplos, e talvez por isso, para alguns assuntos mais espinhosos, ele acabe sendo um pouco mais difícil. E uma coisa que eu não gosto muito no Guyton também são as imagens. Eu não gosto muito das ilustrações dele, eu não acho que sejam imagens tão didáticas, né? E nesse ponto, então, eu acho que ele fica um pouco a desejar. Mas é um livro muito bom, principalmente se você já introduziu aquele assunto que você está estudando através de outro livro, e aí você pega para ler o Guyton, para entender melhor aquele assunto e para aprofundar aquele assunto. Eu acho que é um livro que vale muito a pena e é um livro que eu gosto muito e já usei muito. Agora, se você está procurando um livro mais didático, mais cheio de exemplos, que explique o assunto de uma forma um pouco mais simplificada, um pouco mais esmiuçada, aí eu te recomendo esse livro aqui, que é o Fisiologia Humana, da autora Silverthorne. Esse livro aqui é um livro muito bom. Esse livro tem ilustrações muito boas, os desenhos dele
são muito bons, eu inclusive usei vários deles nos vídeos aqui do canal. A explicação desse livro é muito bem feita, ele vai realmente te dando exemplos o tempo todo, ele vai construindo o conhecimento junto com você e ele vai trazendo alguns desafios, né, do decorrer do texto, através de casinhos clínicos, através de questões para revisão. Então é um livro que preza muito pela didática. No entanto, em alguns assuntos ele acaba sendo menos profundo do que o Guyton. Mas é um bom livro para fazer uma dobradinha com o Guyton, por exemplo, né? Se você quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento em um determinado assunto, você pode primeiro ler esse assunto aqui no Silverthorne, entender o funcionamento geral desse assunto e depois ir aprofundando, né? E tendo mais detalhes sobre aquele assunto através do Guyton. Então são dois livros muito bons e são livros que se completam. Por isso eu fiquei muito satisfeito de poder ter esses dois livros e poder usá-los, né, durante os meus estudos de fisiologia, porque me ajudou bastante. Para terminar, vou sugerir um terceiro livro que é assim, se o Guyton é aquele mais detalhado, mas também o mais difícil de ser lido, o Silverthorne já é um livro que é mais fácil de se ler, mas ele já tem um pouco menos de detalhes, né? E ele preza muito por exemplos e por explicações mais didáticas. Esse livro aqui, ele é ainda mais didático, mas também mais resumido do que o livro da Silverthorne, que é o Fisiologia Humana, da Laura Lee Sherwood. Esse livro é menos conhecido, eu vejo muito pouca gente falando sobre esse livro e usando esse livro, mas é um livro que me ajudou muito, principalmente na biofísica no primeiro período, né, que é uma matéria mais introdutória, mas mesmo depois, na parte de fisiologia renal, e é um livro bastante didático, então é um livro que eu costumo recorrer quando o assunto está mais espinhoso e eu não estou conseguindo entender direito as implicações daquele assunto, então eu quero formar uma base lá desde o começo, e aí eu venho aqui no livro da Sherwood, que além de tudo é um livro muito bem ilustrado, as ilustrações dele são muito bonitas e muito didáticas. Ele tem também uns quadrinhos em que ele faz relações, né, entre a matéria e dados clínicos, e ele busca também fazer uma integração entre os diferentes assuntos, os diferentes sistemas, de forma a te dar uma visão mais geral do funcionamento do corpo, e isso é muito bacana. É um livro de leitura muito fluida, é um livro muito gostoso de se ler, e por isso mesmo um livro que eu recomendo para quem gosta de fisiologia e para quem quer ter uma visão mais facilitada da fisiologia. Então é isso, se você gosta de fisiologia, espero que você tenha curtido as dicas de livros que eu dei aqui. Não deixe de assistir os diversos vídeos de fisiologia que a gente tem aqui no canal e fique ligado no Medicanal que cada vez mais a gente vai ter conteúdo mostrando um pouco mais sobre o funcionamento do corpo humano. Dê seu joinha nesse vídeo para ajudar a divulgar o canal, se inscreva no Medicanal se você ainda não for inscrito, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E olha, são muitas que estão por vir, hein? Deixe também seu comentário aqui embaixo, conta pra mim o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma indicação, além dessas que eu dei aqui. É sempre bom a gente conversar um pouco mais através da caixa de comentários. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.